Seja bem-vindo a mais esse vídeo, o Fernando Tomás aqui quem fala, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode conferir a guia do Simples Nacional que chega mensalmente para a sua empresa. Para isso é lógico, vou mostrar aqui na tela do meu computador como que você pode acompanhar aí esse cálculo que é feito pela sua contabilidade. Então já vamos para a tela aqui, vamos acompanhar como é feito isso. Então aqui a gente já tem o e-mail, né? É o e-mail que chegou da contabilidade. Então tá falando aqui a data contabilidade. Sua guia do Simples chegou. A primeira coisa que você vai fazer, lógico, é abrir o e-mail. E o e-mail que chega aí para você, ele vai ter exatamente essas características, tá? Então ele tá falando aqui que o cálculo da guia foi concluído, porém o nosso trabalho não terminou por aí, né? Essa guia ela passou por uma auditoria interna nossa, para só depois poder ser enviada aí para você. Aqui embaixo você já tem os arquivos que foram enviados aí pela contabilidade. Hoje em dia nós enviamos 3 arquivos, né? A DAS, a memória de cálculo e também o comparativo de entradas e saídas. Então vou te mostrar para que serve cada um desses aqui nesse tutorial. E temos aqui já a guia DAS aberta aí, como a gente pode ver. Como que eu sei que esse valor aqui ele representa exatamente o imposto que deveria representar. E é para isso que a gente envia, na verdade, né, juntamente com a guia DAS, também aqueles outros 2 documentos que eu vou te mostrar aqui agora para que eles servem. Então, o primeiro deles aqui que eu vou te mostrar é a memória de cálculo do Simples Nacional. Então, vou clicar aqui no download, memória de cálculo Simples Nacional, clicar aqui de novo e pronto. Você mensalmente vai receber esse documento aqui que é a memória de cálculo. É por onde você vai poder conferir o que compõe a sua guia do Simples Nacional. Então, vou te passar aqui as informações mais importantes, por exemplo, a receita bruta do período de apuração. Ele é exatamente o valor total das notas fiscais que a sua empresa emitiu no mês corrente. Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando do mês 12. Então, no mês 12, essa empresa de exemplo emitiu R$43 mil de nota. Esse foi o faturamento da empresa. Outra informação muito importante aqui é referente ao período de apuração, né, o que a gente chama de RBT12. O que é esse RBT12? É a receita que você teve nos últimos 12 meses de funcionamento da sua empresa. Isso aqui ela vai servir para definir em qual faixa do Simples Nacional a sua empresa está enquadrada. Nesse caso aqui foi 660 mil, isso o faturamento dos últimos 12 meses. Logo abaixo aqui, uma informação muito importante, ela está dizendo em qual faixa de enquadramento a sua empresa está enquadrada. Quem é do Simples Nacional aí sabe que a empresa ela fica em faixas de faturamento, certo? E cada faixa, quanto mais a empresa fatura, ela sobe de faixa e o imposto vai ficando cada vez um pouco maior. Então essa empresa aqui, ela está na terceira faixa, né, que é de 360 mil a 720. Note que a faixa é referente a esse valor dos últimos 12 meses. Então, você vai sempre ver que o valor do faturamento dos últimos 12, ele está exatamente dentro dessa faixa aqui, dentro dessa diferença. Aqui a gente tem outras receitas, né, no ano calendário, ou seja, só nos 12 meses que compõem, por exemplo, aqui 2022, então de 1 a 11, foi faturado aí R$512 mil. Esse é o primeiro passo aqui, a primeira informação que a Data Contabilidade já disponibiliza para você. E aqui já vai a primeira conferência que você pode fazer. Se nesse mês em questão o seu faturamento foi diferente do que está sendo informado aqui, vamos supor que o seu faturamento em vez de 43, como é o exemplo, fosse 30. Então aqui já fica aquela primeira conferência que você precisa fazer para acionar a contabilidade e falar, olha, a memória de cálculo do meu Simples informou 43 mil, mas na verdade o meu faturamento foi 30, que aí a gente pode analisar o que aconteceu. Muito provavelmente pode ter uma nota que foi cancelada e esse arquivo de cancelamento não chegou até a contabilidade, um exemplo hipotético. Então a gente precisa analisar caso a caso e essa é a primeira análise que você como empresário pode fazer aí na sua guia do Simples Nacional. Então, feita essa primeira análise, a gente ainda tem mais dados aqui que você pode conferir, que podem passar aí pelo crivo da sua empresa antes mesmo de pagar a guia do Simples Nacional.
Então vamos falar agora sobre os anexos. Então uma empresa que ela é comércio, ela vai ter sempre essa parte aqui, anexo 1, comércio. Se a sua empresa for, por exemplo, uma prestadora de serviço, ela vai ter aqui um anexo 5, né, que é prestação de serviço. Isso quando ela é sujeita ao fator R. E pode ter também aqui outros anexos, tá ok? Nesse caso do exemplo dessa empresa aqui, ela é comércio e prestação de serviço. Então, por isso que na memória de cálculo, ela tem essas duas partes aqui, tanto o comércio, quanto o serviço do anexo 3, quanto o serviço do anexo 5. Vou falar um pouco mais disso daqui para frente. Então, aqui, na parte de comércio, o que você vai precisar analisar? Primeiro, receita tributada total. O que ela representa? A gente já viu aqui anteriormente que o valor total do faturamento dessa empresa foi 43 mil. No entanto, aqui está sendo informado que de comércio, né, ou seja, venda de mercadoria, essa empresa faturou 18.570 e teve como alíquota aí o percentual sobre o qual foi calculado o Simples Nacional na parte de comércio dessa empresa foi aí 7,40%. E aqui a gente tem o valor total que essa atividade gerou de imposto para a sua empresa. Ou seja, aqui você pode ver qual foi o seu faturamento total. Aqui vai estar discriminado por ramo de atividade, certo? Então, a parte de comércio da sua empresa faturou 18.500, pagou 7,40 de simples, que dá um total de 1.374. E com esses dados aqui, as análises que você pode fazer na sua empresa, elas são infinitas, né? Desde que saber se essa atividade de comércio está sendo rentável para você ou não, até saber se a alíquota que você está pagando ali do Simples Nacional é satisfatória para você. Então aqui mais abaixo a gente tem outras informações. A gente sabe que o Simples Nacional ele é uma unificação de tributos, né? Não é porque você deixa de pagar um tributo, na verdade o Simples Nacional ele apenas unificou tudo. Então aqui a gente está destacando para você o IRPJ, a contribuição social, a COFINS, PIS, INSS e o ICMS. Então todos esses impostos juntos criam a guia do Simples Nacional. E aqui esse relatório ele destrincha para você quanto você está pagando de cada imposto desse. Ou seja, de IRPJ você está pagando R$ 76,00, contribuição social R$ 48, COFINS 175, PIS 37, INSS 577 e o último aqui que é o ICMS você está pagando 460. Então a soma de todos esses impostos e contribuições vai dar aí para você o total do Simples Nacional que você paga por essa atividade específica, bacana? Vou descer mais um pouquinho, vou mostrar para você como que uma empresa de prestadora de serviço ela é tributada. Para isso a gente vai descer o relatório aqui até o anexo 3, que é o anexo correspondente à prestação de serviço. Então aqui, igual lá em cima, a gente tem a receita tributada total, né, que é os R$ 9.000 aqui, referentes exclusivamente à prestação de serviço, e a alíquota que essa empresa foi tributada foi de 10,82% nesse mês específico, dando um Simples Nacional aqui de R$ 1.070. E para as empresas prestadoras de serviço aqui do DF, aqui tem uma informação de extrema importância para que ela consiga emitir suas notas fiscais aí, né, após a mudança que aconteceu nos sistemas emissores. Então, todo mês que você for emitir sua nota, você vai ter que pegar esse relatório que a contabilidade te mandou e verificar do mês anterior qual era a sua alíquota de serviço. Isso porque lá no novo sistema do portal do GDF, ele te pede essa alíquota e é só nesse relatório aqui que você vai ter acesso a ela. Então, esse relatório é do mês 12, quando a empresa for emitir a nota em janeiro, ela vai ter que voltar aqui nesse relatório e verificar aí qual é a faixa de ISS que ela está pagando, beleza? Informação muito importante essa aqui para quem é prestador de serviço aqui no Distrito Federal. Mais embaixo aqui a gente tem outro prestador de serviço, né, que é do anexo 5. Aqui no anexo 5 a gente tem o pessoal aí da área de saúde, tem também a representação comercial, enfim, vários prestadores de serviço que estão aqui no anexo 5, né, que ele tem uma alíquota um pouco maior
porém ele pode ser beneficiado aí com o fator R, né? O fator R aí vai reduzir sua alíquota do Simples, que é de 15,5% para 6%. Então é muito interessante aí que você veja se a sua empresa ela tem direito ao fator R, porque se tiver, possivelmente você consegue abaixar bem a carga tributária. E aqui, como as outras, tá? Não é diferente, vai mostrar a receita total que você teve com essa atividade. Nesse caso aqui foi 15 mil. A alíquota aqui, como eu falei, ela é maior, né? Então, nesse caso aqui foi 18%, que gerou aqui um total de 2.740,08 para essa empresa pagar referente aí à prestação de serviço. Então isso é até interessante para você ver. O serviço que eu presto, que é do anexo 3, ele gera muito menos imposto a pagar do que o serviço que eu presto que está no anexo 5. Será que não seria viável talvez eu parar de prestar o serviço do anexo 5 e focar só no 3? É uma análise que você pode fazer e verificar se isso seria benéfico ou maléfico para a sua empresa. Aqui no final do relatório, ele já te dá o valor da guia do Simples, tá? Então, nessa empresa aí, pagou R$5.000 esse mês de Simples Nacional. Logo abaixo aqui, ainda no relatório de memória de cálculo, a gente tem toda a parte do cálculo em si, do Simples Nacional. Então, se você tiver curiosidade de saber como ele é calculado, né, a gente tem aqui uma fórmula completa para você verificar como esse cálculo é feito. E caso você queira conferir exatamente como foi feito o cálculo da sua guia do Simples, você pode acessar aqui esse relatório, que ele está demonstrando aqui para você, passo a passo do cálculo, isso separado por atividade da empresa, né? Ou seja, aqui a gente vê que essa parte é o cálculo do Simples Nacional referente ao comércio, o cálculo do Simples Nacional aqui já referente a anexo 3, né, ou seja, prestação de serviço, e aqui também o anexo 5 da prestação de serviço. Então, se a sua empresa ela é só comércio, você vai receber o relatório apenas do comércio. Se ela tiver outras atividades, recebe-se também dessas outras atividades, e esse aqui é o relatório memória de cálculo. E o último relatório aqui, que vai junto com a sua guia do Simples Nacional, é o comparativo de entradas e saídas. Esse comparativo ele é importante para quem é comerciante e para quem é prestador de serviço. Isso porque a gente sabe que não pode ter na empresa entradas maiores que saídas, ou seja, você não pode comprar mais do que você vende ou mais do que você presta de serviço, porque isso gera o que a gente chama de quebra de caixa na empresa, e sua vida vai virar uma loucura depois disso. Então fique atento aí ao comparativo de entradas e saídas para saber se você não está comprando mais do que vendendo. Então vamos abrir aqui o comparativo de entradas e saídas, certo? Então um relatório de entradas e saídas na mão aqui. A primeira parte que a gente tem, a parte de aquisições, né? Ou seja, ele está demonstrando aqui tudo que entrou na sua empresa através das compras. Então, nesse caso aqui, a gente teve um total de entradas de 1.784. Então, esse campo primeiro aqui, ele se refere às suas compras ou serviços tomados. E já o campo aqui de baixo, ele está demonstrando as vendas. Então, as vendas nesse período aqui dessa empresa específica foi de 47 mil, situação saudável. A gente notou aqui que as entradas foram de 1.000, as saídas de 43 mil, ou seja, essa situação está bacana. Se por acaso, no seu relatório, o total das entradas estiver maior do que o total das saídas, isso já é um alarme de alerta aí para você que você possa verificar com o teu financeiro, com o teu controle de estoque, se nesse mês aí realmente você comprou mais porque precisou repor mercadoria, ou se isso é algo que está acontecendo com frequência. Se for algo que está acontecendo com frequência, você precisa ter muito cuidado, conversar um pouco com o seu contador aí para ver como que você pode resolver isso. Essa situação de entradas, né, ou seja, compras maiores do que a saída, inclusive é uma possibilidade de exclusão lá do Simples Nacional. Então, se for por um curto período, para que você possa reabastecer o seu estoque, bacana. Mas essa situação não pode acontecer todos os meses da empresa, por conta de que isso vai acabar prejudicando o seu caixa e pode levar também aí à exclusão do Simples Nacional, ok? Então esse é o relatório comparativo de entradas e saídas. Então finalizamos aqui as partes dos relatórios que a contabilidade
manda aí mensalmente para a sua empresa, né? Se você pensar, poxa, Fernando, mas minha contabilidade não manda a documentação organizada para minha empresa, eu recebo por e-mail, às vezes alguém entrega aqui para mim, não tem essa organização. Bom, se você tiver interesse aí em falar com a gente, nosso número tá aqui na descrição do vídeo, tá ok? Pode chamar lá que alguém vai responder aí pelo WhatsApp. E aí, ok, recebi esses relatórios e agora o que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é lá no relatório, memória de cálculo, se o faturamento ele está correspondendo com o que realmente você faturou aí na empresa. Isso porque o teu sistema emissor de notas, muito provavelmente ele tem esse relatório, tá? Todos que eu conheço têm. Então lá você pode emitir um relatório de vendas ou prestação de serviço e lá ele vai te mostrar o valor exato que você faturou nesse mês. Isso porque pode ter havido aí algum cancelamento e pode ser que essa nota cancelada não chegou até a contabilidade. Se a nota cancelada não chegou até a contabilidade, muito provavelmente ela vai ser embutida ali dentro da sua guia do Simples Nacional e só tem como o seu contador saber que a nota foi cancelada se você informar isso para ele, tá ok? Então é muito importante que você confira o valor do seu faturamento, se está batendo exatamente. Se o valor do seu faturamento bateu com o que a contabilidade informou, você não precisa fazer nada, é só no dia 20 lá pagar a sua guia. Se o faturamento que a contabilidade informa nesses relatórios que eu te mostrei não bate com o seu faturamento, aí você tem que entrar em contato com a data para que a gente possa verificar aqui o que aconteceu e, dependendo dos fatos aí, até retificar a sua guia do Simples Nacional antes que ela seja paga, porque isso vai gerar uma facilidade, um conforto muito maior para você e para a sua empresa. Então, voltando aqui, a gente finalizou aí a parte dos relatórios, né? E, Fernando, mas eu apaguei esse e-mail, como que eu posso ter acesso aí à minha guia do Simples, né? O acesso à sua guia do Simples, ela é extremamente fácil, né? Ela é feita aí através do ONVI, o portal do cliente. E se por acaso você apagou esse e-mail aqui que você recebeu, você ainda pode acessar a sua guia do Simples através do ONVI, o portal do cliente, da forma que eu vou mostrar aqui para você. Então nós temos na tela aqui o ONVI, o portal do cliente, né? E eu estou buscando a guia do Simples aqui no calendário de vencimentos, que é onde você vê o resumo de todas as guias que você tem a pagar, que aqui no dia 20 tem uma guia que merece sua atenção. Você pode clicar nela aqui e já fazer o download também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele tenha te ajudado aí de alguma maneira. Porém, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo aí. Se você gostou, se esse conteúdo foi interessante para você de alguma forma, deixa seu curtir aí para a gente entender que esse conteúdo é relevante para você e cada dia mais está fazendo mais conteúdos dessa maneira. Caso você queira entrar em contato aí com a Data Contabilidade, o número está aqui na descrição desse vídeo. E para você que assistiu até agora, o meu muito obrigado e até a próxima.